Olá, sejam bem-vindos ao Lion Academy. Nós estamos na série Características de uma Igreja Profética e estamos entrando agora na reta final dessa série. Quero recapitular aqui rapidamente com vocês. O G começou falando sobre a história da The Lion, ele também trouxe as características, o que representa o ofício profético e contou para nós histórias de profetas, a vida do profeta. Nesse segundo bloco, eu vim aqui contando para vocês toda essa base que estrutura, que sustenta a vida de um profeta. Quando ele profetiza, quando ele abre a boca, fala em nome de Deus, qual é o lastro, o que garante as suas palavras? O verdadeiro profeta é aquele que é boca do Senhor, que anda com o Senhor e que anuncia o coração de Deus. Então não tem como um profeta do Senhor falar e profetizar coisas que não condizem com a palavra. O certo, o correto, o que nós temos aqui como entendimento? Profeta aponta para Cristo. O profético, ele direciona e revela o Filho de Deus. A palavra revelada, a Bíblia, as Escrituras, é um apontamento profético para esse plano divino de restauração de toda a criação ao senhorio de Cristo, que foi perdida por conta da queda do homem. Então nós temos aí um lastro, nós temos uma direção a seguir, conduzida pela palavra. Quem é a palavra viva? É Jesus. Então nós, como ofício profético aqui, nós entendemos que nós somos chamados para andar com Deus e anunciar o seu coração, de forma a apontar para o Filho de Deus. Nós já conversamos aqui sobre a santificação da noiva. Nós conversamos, como eu já falei para vocês, sobre a história da The Lion e sobre a história dos profetas na Bíblia, a centralidade de Jesus em toda a história da criação, vida de oração e condução pelo Espírito como base para a caminhada cristã, e a vida de um profeta, então a oração, meditação na palavra, jejuns, propósitos, exercícios espirituais como algo central. O permanecer em Cristo é a essência da vida cristã. Vida de oração e condução pelo Espírito, ressignificando o conceito de amor. O que é amor segundo a palavra de Deus, trazendo para a prática comportamentos, uma moral, uma relação entre Deus e o homem baseada em amor. Falamos também sobre a condição espiritual humana, como nós estamos hoje espiritualmente falando, como nós somos em Cristo Jesus e o que temos aí nos dias de hoje. Explicando aí, o ser humano caiu, há pecado no mundo. Falamos na aula passada sobre o egoísmo e de como ele é um gigante a ser combatido no meio da igreja. E quais são as consequências de uma mentalidade individualista dentro do corpo de Cristo. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que precisa ser denunciado, apontado, e nós precisamos nos arrepender. Quero conversar com vocês sobre superficialidade espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele tem nos chamado para enxergarmos a condição espiritual da igreja atualmente, aqui no Brasil, fazendo de nós aqui um recorte. O corpo de Cristo aqui, representado na nação brasileira, tem se encontrado em superficialidade. Nossa, Carol, mas de onde você tira isso? Nós vemos isso na palavra, nós vemos isso na denúncia dos profetas, e nós olhamos para a realidade hoje, e o Senhor diz assim: repita isso para o meu povo, diga isso, vocês precisam lutar contra a superficialidade espiritual. E o que é essa superficialidade? Nós vamos estudar e aprender hoje, que é uma possibilidade estar acontecendo na sua vida, na minha, na nossa, algo a ser combatido e zelado. Nós não somos chamados para andar no raso. E vamos entender agora o que isso significa. Quanto menos oramos, lemos a palavra e praticamos exercícios espirituais, menos capazes de discernir as coisas invisíveis nos tornamos. Deus tem nos convidado a nos lançar em um estilo de vida de oração, leitura da palavra e santificação. Quando então
nós estamos em superficialidade, no raso, aquém do que poderíamos viver? Quando nós estamos negligenciando o relacionamento com Deus. Isso se dá por falta de oração, isso se dá por falta de uma disciplina espiritual. Há uma negligência, um distanciamento de Deus. Quer dizer que por vezes nós estamos ou numa comunidade ou vivendo coisas religiosamente falando, mas de coração, de vida com Deus, não há relacionamento íntimo com o Senhor. Quando isso é negligenciado, quando nós não estamos permanecendo em Cristo Jesus, por meio de um relacionamento íntimo com Ele, nós estamos em superficialidade. Aquilo que em Apocalipse Jesus fala, mornidão. É não estar vivendo e acertando a proposta do Evangelho. É estar capengando assim, ó. Isso não tem a ver com a proposta do Evangelho para nós. E isso precisa ser denunciado e colocado aqui, lançar luz sobre essas coisas. Olha, é possível sim viver e se enganar com relação a isso. Você acha que está vivendo uma coisa quando não está. E nós precisamos nos arrepender disso também. Quando isso acontece, Carol, eu vou repetir, é quando nós negligenciamos o sacerdócio. Quando nós não nos conectamos de coração, de mente, pensamento, de vida com o Senhor. Quando abrimos mão das orações, do relacionamento com Deus, da meditação na palavra, dos exercícios espirituais. Estamos num automático. E eu quero falar um pouquinho com você sobre o lugar de cada um. Como é que isso é possível viver, então? Vamos entender essa situação. Qual é a proposta de uma nova aliança? O que o Evangelho propõe? O que o Evangelho resolveu para a gente chegar aqui hoje e falar assim, não, é possível viver diferente? Quando a gente para pensar no conceito de profundidade espiritual, o que você pensa aí? O que vem na sua cabeça? Talvez alguém muito inteligente? Anos de caminhada? Cabelos brancos? O líder da sua igreja? Ah não, fulano de tal é maduro. Ciclano de tal tem uma espiritualidade sólida. O que vem? Qual é o conceito de maturidade espiritual que você tem na sua mente? Sabe por quê? Porque tudo que nós vivemos e podemos viver hoje foi profetizado há milênios e só é possível ser desfrutado hoje por causa de Cristo. Olha só, Jeremias 31, do 31 ao 34. O Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, nos dias em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor que está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Há uma promessa aqui de uma nova aliança, de uma nova forma, numa maneira de se conectar com Deus, que nós entendemos e compreendemos, que nos foi revelado por meio de Cristo, por meio de Jesus, gente, por meio do Senhor, do seu sacrifício, reconhecendo Jesus como mestre, nos submetendo ao seu senhorio, nós temos a possibilidade de nos reconectar com Deus e estar na presença do Deus Pai, não por esforço pessoal, por mérito, capacidade, ou porque somos favoritos, mas porque Jesus, o sangue de Cristo, nos cobre, nos limpa, nos purifica dos nossos pecados, e assim nós, justificados, a conta paga, adentramos na presença do Pai.
Essa é a nova aliança que nós temos hoje. É isso que nós vivemos, é o que se espera de nós. Foi aquilo que o Senhor nos entregou. Olha, estou devolvendo. O cordeiro foi imolado, ele foi sacrificial. O cordeiro de Deus, o Filho de Deus, tomou sobre si uma culpa que era nossa. Agora vocês são livres, justificados. Agora vocês podem acessar o Pai, se reconhecerem o Messias. Hebreus 8:13 diz assim: e quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Ou seja, tem um jeito antigo e tem um jeito novo. Tem uma velha aliança e tem uma nova. E nós precisamos entender que há uma necessidade nos nossos dias de mudar o paradigma. Tempo de entendermos como igreja que não estamos mais no Antigo Testamento, ou seja, a ritualística do Antigo Testamento, o sacrifício de animais, a imolação de animais, o aspergir de sangue de animais num altar, para conseguir se relacionar com Deus, encerrou essa fase, porque Jesus veio, e toda essa fase é um vislumbre, um apontamento para o Messias, o Filho de Deus, que realizou o sacrifício perfeito e eterno, para que hoje nós estivéssemos aqui, conversando sobre isso, e mais, entrando no nosso quarto, fechando a porta e nos direcionando diretamente para Ele. Não é preciso mais sacrificar nada, humanamente falando, os animais, para você ter atenção, o acesso a esse Deus. Por causa de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Olha o privilégio. Significa que o Senhor está nos chamando para um nível de profundidade de vida com Deus a partir do Filho, a partir do que Ele fez, daquilo que Ele se submeteu por nós. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa responsabilidade. Por causa de uma compreensão equivocada, que alguns poucos foram escolhidos para caminhar com Deus, enquanto que a maioria senta e obedece, nós temos tido relacionamentos rasos e superficiais com Jesus, por acharmos que quem tem que fazer isso é o pastor, a pastora, o líder de jovens ou o intercessor, cabendo a nós, meros mortais, a obediência ao homem. É como se estivéssemos tomando banho de canequinha, enquanto temos um mar para mergulhar à nossa disposição. Porque no Antigo Testamento, a antiga aliança, escolhiam-se homens, sacerdotes, uma família sacerdotal de Arão ali, que adentrava na presença de Deus, levando o sacrifício do povo. Não, vai lá e me justifica, e vai lá e faz. E apenas alguns escolhidos podiam entrar neste lugar, fazer os sacrifícios e redimir toda a culpa do povo. Isso é Antigo Testamento, isso é Torá, isso é lei, aliança que o Senhor fez com o povo através de Moisés. A lei mosaica possibilitava essa reconexão com Deus por meio e intermédio de homens. Depois de Cristo, hoje, eu quero, em nome de Jesus, te convidar a pensar de uma maneira diferente, entendendo que isso aqui passou. Agora, você não precisa de alguém intermediando, a não ser Cristo. Moisés, Arão, o sacerdote, sumo sacerdote do Antigo Testamento, eles estavam elucidando, sendo ali proféticos, usados por Deus para apontar para aquilo que Cristo realizaria e realizou, e nos possibilitando assim nos conectar com Deus. Apenas Cristo agora, nesse exato momento, está entre você e o Pai. E por causa dele você pode fechar os seus olhos, fazer a sua oração e andar em vida íntima com o Senhor. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir, ler, pedir ao Espírito que te explique. A sua espiritualidade não é menos
menor ou de menor importância do que ao seu líder de ministério, ao seu pastor, à sua pastora. E você pode ouvir diretamente de Deus a revelação do que Ele tem para a sua vida. Aqui nós somos igreja profética, e igreja profética ela traz apontamento, revelação, orientação, tem evidência, vislumbre do futuro, dado por Deus, e glórias ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, daqui nós vivemos a nova aliança. Significa que o profeta, o profético, as profecias precisam confirmar sobre a sua vida, são uma confirmação. E o pastor Amós fala sobre isso aqui, olha, aqui a revelação é uma confirmação. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa ouvir do Senhor. Aqui nós nos apoiamos em oração, nós nos apoiamos no ministério um do outro, e as revelações vêm para confirmar. Então não deposite em homens, nos profetas, algo que você tem que ter com Deus. Não negligencie o seu relacionamento com Deus, achando que o seu pastor, sua pastora, o seu líder, sabe mais da sua vida com Deus do que você. Se isso está acontecendo, significa que você precisa voltar para o lugar de comunhão com o Senhor, para andar você com Ele. Ninguém pode andar com Deus por você. Ninguém pode andar com Deus por mim. Sou eu e o Senhor. Por quê? Porque Jesus nos garante isso, e é esperado de nós. Esse foi o plano maravilhoso de Deus com relação ao Filho para a humanidade. Agora vocês, como a gente lê na palavra aqui que a gente leu, ninguém vai precisar ensinar um ao outro sobre o que fazer ou não, porque o meu Espírito vai colocar isso no coração de cada um. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos usufruir muito mais do que nós estamos usufruindo da presença de Deus. Se o seu alimento espiritual se resume àquilo que o seu pastor ministra ao domingo, você está passando fome. E você está comendo uma vez por semana. Quando você pode ter um banquete diário na presença de Deus, ouvindo maravilhas dele. Não dependa de homens comuns para viver a sua espiritualidade. O seu relacionamento com Deus é seu. A responsabilidade é individual. É tempo de sairmos do raso. É tempo de pararmos de negligenciar as nossas responsabilidades, de permanecer em Deus. Mateus 7, do 7 ao 8, olha o que Jesus diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem abre. Olha o livre acesso que nós temos ao Senhor por meio do Filho. Nós somos iguais, gente, não há diferença nenhuma. Eu estou aqui com o microfone e o computador, e você que está acompanhando a aula. Não há diferença nenhuma entre nós. Não há favoritismos no coração de Deus. Jesus nos torna iguais e nos dá acesso ao Pai. A mesma fonte que eu bebo, que o pastor Amós bebe, você bebe. E o Senhor deseja falar coisas profundas, particularmente para você. O que o Senhor deseja então para nós? Qual é o direcionamento? Porque se nós estamos falando de uma mudança de paradigma, precisamos sair da religiosidade, de uma mentalidade de Antigo Testamento, de aliança, onde homens fazem intermediação entre Deus e nós, para uma mentalidade de livres e libertos em Cristo Jesus, onde aquele que faz a intermediação entre nós e Deus é apenas o Filho. E cada um de nós vive a sua espiritualidade de forma particular e individual. E a partir disso, com o corpo, reunindo-se em comunidade. Vivendo, porque é direcionamento do Senhor. Estarmos juntos, compartilharmos, orarmos, cânticos, canções, intercessão. Nós vivemos isso junto. Mas nós não podemos negligenciar a parcela individual. O Senhor tem para nós nesse tempo, gente, uma libertação de idolatria. É tempo de sair do raso?
O Senhor está nos chamando para a gente se lançar na presença. Ele está denunciando que existe uma negligência da igreja brasileira com relação à sua espiritualidade. Então é tempo de ser livres, em nome de Jesus, da idolatria de homens, da dependência de seres humanos, onde no nosso coração só tem lugar e espaço para Cristo. Nós cristãos brasileiros, nós temos a tendência de terceirizar a nossa espiritualidade. Colocamos nossos líderes espirituais no topo da montanha e corremos o risco de torná-los uma divindade encarnada. Temos padecido de idolatria. Tratamos homens como se fossem deuses, pois olhamos para eles, assim como os egípcios olhavam o seu faraó. Para piorar ainda mais a situação, muitos líderes se sentem o próprio faraó e acreditam convictamente que essa é a vontade de Deus. Sabe aquela ideia, o anjo da igreja revelou e todos têm que ficar quietos e obedecer? Não condiz com o evangelho, com a nova aliança. Isso está aquém, está ultrapassado. A espiritualidade se vive por meio de Cristo de outra forma. Não permita que um homem comum, pecador, se coloque entre você e Deus e conduza a sua vida. Em nome de Jesus, que o único homem santo e perfeito que te direciona seja Cristo. Mas juntos aqui nós vamos em direção à vontade do Pai, em nome de Jesus. A palavra nos ensina que o Senhor não trata o seu povo com favoritismo. Está lá em Romanos 2:11. O que isso quer dizer? Diante do Senhor nós somos iguais. A profundidade de relacionamento que Jesus deseja ter conosco independe de cargo ou posição eclesiástica. É a mentalidade humana, é carnal, achar que quanto mais alto o cargo for, mais poderosa e ungida uma pessoa é. É responsabilidade dos líderes também lutar contra a idolatria dos cargos. Leia Atos 14, do 14 ao 17. É responsabilidade também das lideranças lutar contra a idolatria no meio do povo de Deus. Porque se o povo levanta um bezerro, nos dias de hoje parece que o bezerro está falando, é isso mesmo, eu sou digno dessa idolatria. Quando na verdade nós, como servos do Senhor, temos que tirar a capa muitas vezes e nos colocar assim, olha, eu só sou um ser humano. Como os discípulos fizeram lá em Atos, que a gente vê eles sendo engrandecidos. Nossa, os discípulos, quando realizavam os milagres, eram vistos como deuses. E eles falavam, não façam isso. Nós somos humanos comuns como vocês. É o nosso papel nos colocar nessa postura e posição de quem ministra, seja o louvor, seja a palavra, se você lidera pessoas na sua casa. Você não é Deus na sua casa. O Senhor te entregou uma responsabilidade, um sacerdócio, mas você não é Deus. O papel dos pais é direcionar os filhos e ensinar aos filhos quem Deus é. Ensinar a se relacionar, e a autoridade maior é o Senhor. Parece que eu vejo aqui pais atrapalhando a obra e o agir de Deus na vida dos filhos, porque acha que sabe o que tem que ser feito, sem consultar ao Senhor, sem consultar a palavra, simplesmente tolindo, controlando, manipulando os próprios filhos. Você já perguntou ao Senhor qual é o destino profético do seu filho para você contribuir e colaborar com isso? Porque esse é o papel da geração anterior. É ensinar sobre o Deus que serve e impulsionar, enviar os filhos para esse destino profético. Não controlar, não manipular, esconder ou castrar os filhos. Tolir, mas ser usado por Deus para impulsionar tudo aquilo que é a vontade do Pai para a vida dos filhos. Mateus 7, do 21 ao 23, não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar,
Muitas pessoas vão me dizer: Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essa pessoa: eu nunca conheci você, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Olha o crivo para entrar na eternidade. Não é a sua performance no culto, no trabalho, não é quantos seguidores você tem, quantas músicas você já gravou, quantos likes, quantos views você tem, se você é muito elogiado ou não, se você sai distribuindo muito marmitex por aí ou não. Qual é aqui o divisor na vida de alguém que vai para o céu ou não? Intimidade com o mestre, ser conhecido pelo noivo. Olha que ele fala assim: se afasta de mim, eu não conheço você. Então pode ser que nós estejamos fazendo muita coisa, cheios de agenda e de rotina e de congresso e seminários e acampamentos e vigílias. Você é conhecido pelo seu Senhor? Pessoalmente falando, quanto tempo do seu dia, da sua semana você tem com Ele? Relacionamento com Deus, profundidade espiritual e, consequentemente, maturidade. Pessoas maduras na fé não são as de cabelo branco apenas, porque existem jovens maduros na fé. Como chegar na maturidade espiritual? Andando com Ele. Existem jovens, adolescentes que são muito mais maduros espiritualmente falando do que muitos barbados idosos de cabelos brancos. Por quê? Porque anda com Deus, porque ouve o Senhor, porque medita na palavra, porque conhece o Senhor. Igreja brasileira, o Senhor tem nos chamado, Delion, profetas, corpo de Cristo, o Senhor tem nos chamado para níveis mais profundos de intimidade com Ele, para comunhão com o Mestre, para estarmos na presença, para a vida de oração, para a Bíblia, palavra, exercícios espirituais, para uma vida de simplicidade, mas de profundidade nas Escrituras. E isso demanda tempo. Sabe o que isso demanda também? Dizer alguns nãos. Não vai ter esse evento. Não, eu não estarei em tal lugar. Não, eu não vou fazer essa agenda, porque eu preciso estar com meu Senhor. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Não é mais a antiga aliança, onde homens comuns e pecadores vão dizer o que você deve ou não fazer. Não, porque se você não vier... Não, peraí. O que o Espírito Santo te direciona? Ah, Carol, eu não tenho essa maturidade ainda para discernir. Então corre para as Escrituras, corre para a palavra. E o nosso papel aqui como ministro, pessoas que o Senhor tem levantado para falar, é justamente esse: dizer assim para vocês: não idolatrem a nós, não adorem aos homens, não fiquem só nas nossas palavras, vão vocês se alimentar e podem nos contestar, venham falar, ponham à prova as profecias, porque vocês são levantados por Deus, amados pelo Senhor, e têm um acesso que nós temos. E juntos nós vamos construindo e edificando o reino e avançando com as coisas de Deus. Nós precisamos de vocês. Os líderes precisam da igreja ativa, madura, funcionando. E não de bebês que ficam esperando sempre para ouvir uma palavra e estão sempre dodóis e doentes, precisando ser acalentados. É o teu Senhor que te acalenta. Antes de mais nada, o seu preenchimento está em Deus, em Cristo e não nos homens. Eu quero encerrar aqui deixando uma palavra aos líderes e aos pastores da igreja brasileira, para você que está assistindo, se você exerce liderança, começando da sua casa, de si. Líderes da igreja brasileira, vocês têm a obrigação, o compromisso com Jesus de combater essa forma de mentalidade. É o movimento de estar cada vez mais próximo das pessoas. Sabe assim, esse patamar que os líderes, é hora de descer.
É hora de estar no meio do povo, tem que cheirar a ovelha, tem que conhecer o povo, tem que estar na simplicidade da vida do povo. É um movimento de estar cada vez mais próximos das pessoas, se mostrando vulnerável a Cristo, dando exemplo e não, pelo contrário, se retirando do rebanho como uma entidade superior. A gente já tem um sumo sacerdote, a gente não precisa de outro. Jesus é o sumo sacerdote. Nós precisamos de sacerdotes agora, de homens e mulheres que oram, que têm vida madura com Deus, que querem pôr a mão no arado, que querem trabalhar. Agora, sumo sacerdote não tem mais essa vaga. Não tem, porque Jesus já resolveu esse problema, de uma vez por todas. Nós precisamos de sacerdotes. O sumo sacerdote já está na posição dele. É um movimento de estar cada vez mais próximos das pessoas, se mostrando vulnerável a Cristo, dando o exemplo e não se afastando. É como se o dedão do pé se ensoberbasse e gritasse bem alto assim, ó, que é muito mais importante do que o resto do pé. Não faz sentido algum. Isso me faz pensar na mentalidade do povo hebreu durante a primeira aliança de Deus com Israel. O Senhor escolheu Moisés para conduzir o seu povo para fora das dependências do Egito, para fora da escravidão. Mas não foi Moisés que salvou o povo, foi Deus. Moisés apenas teve a revelação de Canaã e seguiu para lá, obedientemente, a ordem de Deus. É íntegro e amoroso da nossa parte estimular o amadurecimento dos cristãos, dos filhos, dos liderados, que caminham conosco ou que de alguma forma estão sob os nossos cuidados, por conta de um pastoreio, um presbitério, uma liderança. É responsabilidade dos líderes liberar as ovelhas, incentivar o crescimento, impulsionar e lançar adiante. É assumir o compromisso de ensinar o caminho da dependência de Deus, de procura por sua face e permanecimento na videira. É da vontade de Deus que sejamos aperfeiçoados em maturidade, cada um de nós. É promessa, é direito garantido, que sejamos capazes de discernir as verdades espirituais por nós mesmos, sem precisar do anjo humano. Para isso, Deus não é de ficar entregando palavra para uns poucos favoritos. Não, gente. A revelação foi dada. A revelação está em Cristo Jesus. A gente não quer aqui reinventar a roda. A gente também não vai romantizar o nosso cargo. A gente está aqui, neste momento, nessa conversa, desromantizando, desconstruindo toda e qualquer idolatria com relação a microfone e a todo um estereótipo de ministro que tem nos dias de hoje, hype, cool, legal. Não. Nós precisamos ser honestos. Deus não é de ficar entregando isso só para uns queridinhos e poucos. Ele tem uma verdade, um plano para todos e confirma isso nos corações dos seus filhos. O evangelho é para todos, está disponível a todos, sem exclusivismo. Vemos isso na orientação que Paulo faz a respeito das reuniões dos primeiros cristãos. Leia 1 Coríntios 14, do 26 ao 40. No versículo 19, Paulo aconselha para que nas reuniões dos coríntios todos prestassem atenção no que estava sendo ensinado, isto é, para ver se a mensagem realmente vinha de Deus. Já pensou isso? A gente está aqui ministrando, alguém está ministrando e levanta uma pessoa no espírito ousada por Deus e fala assim, olha, isso aí que você está falando não é verdade. Você já pensou isso? Nós precisamos nos responsabilizar pela saúde da comunidade também. Nós fazemos parte. Nós precisamos resguardar aquilo que Jesus se importa. Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Qual é aqui a orientação para nós? Sejam como Cristo, ou seja, sejam humildes. Não se vangloriem, líderes, homens e mulheres de Deus. Igreja, não cresça além da sua conta, não idolatre os cargos. Saia, em nome de Jesus, da superficialidade espiritual. Permita que a igreja que está ao seu cuidado seja livre da codependência sua, onde ela fica esperando você falar tudo o que tem que ser feito na vida dela. É responsabilidade dos líderes incentivar o crescimento da igreja, impulsionar o rebanho, lançar os homens, a nova geração adiante para viver o destino profético. A gente só colabora. A gente só colabora com aquilo que o Senhor, e não atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer. A aula de hoje era para a gente entender melhor o que é essa superficialidade, como nós podemos viver e devemos viver a nossa espiritualidade nos dias de hoje e combater uma mentalidade religiosa de uma aliança que já foi encerrada. E devemos combater atitudes de pessoas, de celebridades que se colocam como faraós ou que se colocam como Moisés ou como homens que estão intermediando a relação de Deus com o povo. Jamais, jamais. Jesus é o nosso intermediador e é tempo de irmos para águas mais profundas. É tempo, igreja, de sair do Egito e alcançar e adentrar a terra do descanso. Terra que mana leite e mel, terra onde você vai ser alimentado por Cristo, o pão da vida, terra de liberdade, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, tempo de liberdade na sua mente, nos seus pensamentos, mudança de paradigma, em nome de Jesus na sua vida, onde você vai entender que você pode desfrutar de um banquete, você não precisa esperar o culto para viver isso. Você não precisa esperar a fila profética aqui, da oração. Busque ao Senhor, no seu quarto, na sua intimidade. Cristo nos possibilita isso. Vamos juntos, porque assim nós somos fortes, assim nós nos apoiamos. Nós precisamos de você aqui também. E você é capaz de servir, de viver a comunidade. Você é chamado por Deus para ser relevante, aonde você está, no seu trabalho. Precisa fazer uma oração. Peraí, deixa eu ligar para o profeta para ele fazer. Faça você. Não, mas eu tenho medo. Busque no Senhor autoridade, porque no secreto Ele vai derramar ousadia sobre você. Vamos além do banho de canequinha? Vamos mergulhar em águas profundas juntos? Juntos, como irmãos iguais, irmãos que desfrutam da presença do Pai. Vamos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima aula.